Veja no ICL Notícias, segunda edição. Queima de arquivo. Polícia Federal investiga a morte de capanga de Vorcaro. O parça do banqueiro. Em mensagem trocada com a namorada, Vorcaro diz que Ciro Nogueira é um grande amigo de vida. Não vai dar em nada? PGR pede arquivamento da investigação sobre as joias sauditas vendidas por Jair Bolsonaro. Advogado do diabo. Defesa de preso por estupro coletivo no Rio sugere consentimento da vítima. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando em todos os nossos canais, na sua televisão, no YouTube, também nas ondas do rádio, nessa quinta-feira, dia 5 de março de 2026. Ao meu lado, já tenho o meu parça. Aí sim, parceria pra valer. Pegou a referência? Sim, total. Isso é parceria, não essa máfia aí. Isso é parceria. É isso, Chico. Essa máfia do Banco Master. Aliás, ele tem uma frase boa na conversa com a namorada, o Vorcaro, né? Esse negócio de banco é igual à máfia. Concordo, é igual à máfia. Nisso ele definiu uma frase, o que Mas a gente estava conversando. Esse negócio de máfia também é igual a banco. Então, eu acho que vale em qualquer direção essa filosofia do Vorcaro. Assina embaixo, Chico. Olha, a gente vai falar muito sobre os desdobramentos da prisão do Daniel Vorcaro. Não para de aparecer conversa nova, né, Chico? Porque está todo mundo debruçado nesses dados, nessas conversas do Daniel Vorcaro. Aqui, já na abertura, você viu algumas, mas a gente vai falar disso ao longo deste N2, então se prepara, porque realmente envolve muita gente, nomes muito, muito importantes, né? Relações com alto escalão de todas as instâncias da República. E, Chico, ontem a gente falava da história do Luiz Felipe Mourão, ou Sicário, Sim. né? Uma espécie de capanga do Daniel Vorcaro. Ele tinha, ontem a gente deu essa notícia aqui no N2, ele tentou suicídio na cela da Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. Segundo a PF, ele foi submetido a procedimentos de reanimação, foi levado ao hospital e a Polícia Federal informou morte cerebral, que foi comunicada ao ministro André Mendonça, relator desse processo. Só que tem várias nuances nessa história, né? A defesa do Sicário disse que esteve pessoalmente com ele durante o dia, até por volta das 2 horas da tarde, que ele se encontrava em plena integridade física e mental. Só para lembrar que o Sicário foi socorrido na cela dele no começo da noite, né? Final da tarde, começo da noite, enquanto a gente conversava aqui no N2 ao vivo ontem, a gente trouxe essa informação para você. A PF abriu um inquérito, o diretor-geral, o Andrei Rodrigues, disse que toda a ação dele e o atendimento pelos policiais estão filmados sem pontos cegos. Então, as investigações, Chico, apontam que o Sicário tinha um papel central nessa organização criminosa, que ele executava essas ordens de monitoramento que o Vorcaro passava para ele, né? Quem eram os alvos, se tinha que extrair dado ilegalmente de sistemas que eram sigilosos, ações de intimidação. A gente falou ontem aqui que o Vorcaro disse tem que moer. Ele estava falando de uma empregada dele, também de dar um susto em um outro funcionário, que era um chefe de cozinha. Então, esse era o papel do Sicário nesse grupo que se chamava A Turma, que ele tinha com o Daniel Vorcaro e também com outros personagens, né? Um policial aposentado, todos eles trabalhando para fazer o que o Vorcaro mandava, né? Exatamente. E ali é uma pequena gangue, né? Juntas para o que der e vier. O
esse rapaz, o Sicário, que também é conhecido como... Ele tem um apelido muito famoso em BH, em Belo Horizonte, que é Mexerica. Conhecido na turma ali de bar, entre os passas dele, ele era conhecido como Mexerica. Ele é meio um capanga mais sofisticado, né? Que ele tanto resolvia a questão da violência, ele organizava essas ações, seja bater em jornalista, seja bater na empregada, o que tivesse ordem do Daniel Vorcaro, ele cumpria. Mas também eu falo que era sofisticado porque ele entendia muito do universo de tecnologia. Então ele era meio araponga também dessa área de tecnologia. A primeira coisa que a gente pensa, e já cobri muito caso parecido, como o caso PC Farias, por exemplo, a gente pensa numa morte desse tipo em queima de arquivo, que era um personagem que interessava muita gente. Imagina, a memória que esse cara tinha em relação ao Vorcaro, em relação aos encontros do Vorcaro, ao dinheiro do Vorcaro, ao universo da Igreja da Lagoinha, a Igreja Batista da Lagoinha, que era ali a área de atuação, a área de afeto total do Daniel Vorcaro. Então, ele sabia muito sobre esse povo todo, ele sabia das relações com o poder, de relações, de festas com garotas de programa. Era um cara muito... a memória viva do Vorcaro estava com ele. A Polícia Federal, diante da desconfiança de todo mundo, inclusive minha, nossa, fala que não há um segundo que não tenha sido filmado, assim, que não havia como ele estar na cela ou em qualquer local da sede da PF sem que estivesse sendo filmado. Ou seja, não daria para alguém matá-lo sem que essa cena não aparecesse para a gente. Mas fica a desconfiança, né? Porque pela grandeza desse personagem, no sentido de memória total, memória 100% das atitudes do banqueiro Daniel Vorcaro. Isso, Chico. Eu até quero aqui complementar informações a respeito do Sicário, porque a CPMI do INSS está cobrando da Polícia Federal esses esclarecimentos sobre a morte, né? Até o momento, morte cerebral é o que a gente tem notícia. Sim. O presidente da comissão dessa CPMI do INSS, o Carlos Viana, ele sugeriu queima de arquivo. Olha o que ele disse, então, abre aspas. Uma pessoa que está ali sob a custódia do Estado, que tem toda uma quantidade de informações a revelar sobre os novos escândalos financeiros que hoje o Brasil começa a conhecer, e também políticos, essa pessoa acaba se matando. Isso precisa ser acompanhado de perto, porque nos parece, em primeiro momento, a possibilidade até de uma queima de arquivo. Essas imagens, né, que o próprio Andrei Rodrigues falou publicamente, Chico, que tem 100 pontos cegos, essas imagens precisam aparecer, né? Sim, sim. Eu acho que, para ficar claro para a população, né, que o cara foi filmado em todo segundo, em todo minuto, em toda hora que ele esteve lá. Que não haveria possibilidade de, por exemplo, de ser morto por um agente da PF ou por outro personagem de fora que chega lá e, a serviço de alguém que queria eliminar esse arquivão, acaba fazendo o serviço e matando. Assim, a gente tem que ver toda a extensão dessas gravações da fita para acabar com uma dúvida. Mas é muito estranho nessas circunstâncias. O cara, ele acaba de ser preso, ele não teve tempo sequer para uma reflexão mais demorada, ele está ali na confusão de depoimento e ele já cometeu esse ato, né? É muito estranho, carece de muita investigação. É isso. O Chico está chegando aqui para ajudar a gente a entender essa história toda e para onde essa investigação pode ir, a doutora Damares Medina. Fazia tempo, né, que a doutora Damares não vinha conversar aqui com a gente, pelo menos não na minha presença aqui. Já ela chega aqui no N2 para conversar junto com a gente, advogada que pode nos ajudar a entender a gravidade dessa suspeita que está sendo levantada, né, uma morte que acontece dentro da Superintendência da Polícia Federal. Doutora Damares, seja muito bem-vinda. Boa tarde, é um prazer te receber de novo.
Obrigada, Gabi. Olá, Chico, boa tarde. Estava com saudade de vocês também. A gente estava Prazer com é todo saudade. meu. Boa tarde, doutora. Doutora Sempre bem-vinda. Sempre, Chico. A doutora Damares que vem tentar ajudar a gente a esclarecer. Eu te pergunto, o que pode, o que deve ser feito nesse caso para apurar as circunstâncias dessa morte, doutora Damares? Quando alguém morre dentro de um estabelecimento prisional, isso não é apenas uma tragédia pessoal, é um problema institucional. E, sobre o ponto de vista jurídico, se levanta 3 questões centrais. A primeira delas é o dever de custódia do Estado. Ao restringir a liberdade de uma pessoa, ele tem o dever de zelar pela vida dessa pessoa dentro do estabelecimento prisional. O segundo é a presunção de inocência. Né? Estamos aí com uma prisão preventiva e nesse dever de custódia que o Estado tem, ele tem o dever também de zelar pela... Tem protocolos internacionais sobre isso, né? Pela incolumidade física, mental, psíquica de quem está lá tutelado. E por último, mas não menos importante, os impactos nas investigações. Qual o impacto que teria, no caso Márcia, com a morte de uma figura central, né, como o chamado sicário? Nós tivemos um exemplo semelhante nos Estados Unidos, quando Jeffrey Epstein se matou também na prisão na Califórnia, né, e o que fica é a grande pergunta, né, porque quando uma peça central, uma pessoa central de uma investigação morre também, pode morrer uma parte da verdade que está sendo apurada e investigada nessa operação tão importante da Polícia Federal. Essa questão é fundamental que a doutora coloca. Está na mão do Estado. Ali é o Estado que tem que cuidar, tem que zelar, inclusive para impedir algo como o que pode ter acontecido, que é um atentado contra a própria vida, inclusive para prevenir esse tipo de coisa. Porque, num desespero, algum preso pode realmente tentar isso. Por isso que é grave, né, doutora? E o fato de ter sido na Polícia Federal assume contornos ainda maiores, porque é um órgão federal, não é uma delegacia policial. O Ministério Público tem o dever de abrir um inquérito, uma investigação. Toda a transparência tem que ser aberta para que a sociedade possa acompanhar efetivamente o que aconteceu. Então, independentemente da possibilidade de ser queima de arquivo, dele ter se matado efetivamente, o Estado tem até que indenizar, porque aqui no Brasil nós temos um princípio fundamental que é da presunção de inocência. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, é uma prisão preventiva, né? O Estado tem o dever de zelar pela vida de quem está sob sua custódia. E isso tem diversas implicações, tanto para a investigação, né, porque abre espaço também para surgimento de narrativas, que foi o que aconteceu com os Epstein Files, né? A partir da morte da figura central, tudo se torna narrativa. A gente não pode mais contar com delação premiada, né? Então isso deixa uma investigação um pouco mais complicada na perspectiva jurídica dos desdobramentos dessa morte e com ela a perda de parte da verdade que poderia vir a ser revelada. Eu também queria levantar uma questão, doutora Damares, acho que vi algo nesse sentido aqui no nosso chat também, sobre quem vai investigar essa questão das circunstâncias da morte, né? Que seria a CPMI do INSS, tanto que o relator, né, na verdade, o presidente da CPMI levantou essa questão, esse questionamento sobre a possibilidade até de uma queima de arquivo e a própria Polícia Federal. Quem que poderia investigar essa morte, levando em consideração justamente, doutora Damares, que ela aconteceu dentro de uma superintendência da Polícia Federal, né? Então, o próprio órgão que eventualmente pode ter cometido um erro investigaria? Como é que fica essa situação? Acho que é uma dúvida que várias pessoas têm. Obrigatoriamente, a Polícia Federal tem que abrir um inquérito administrativo, uma apuração administrativa para apurar em que circunstância o preso teve acesso a algum elemento que pudesse permitisse a ele tirar a própria vida. Obrigatoriamente também o Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República,
tem o dever de abrir um inquérito para apurar em que circunstâncias essa morte ocorreu. Então, além, é claro que a CPI também, né, porque é um fato político, os desdobramentos, é um caso de muita relevância, né, e que implica diversos atores políticos, mas, obrigatoriamente, a Polícia Federal ela tem o dever de abrir um inquérito administrativo para apurar em que condições essa morte ocorreu e eventuais culpados, verificar se houve negligência, se houve falta de vigilância, se houve falta de monitoramento, né, já que eles estão falando, e ainda é tudo muito cedo, né, há várias versões do próprio fato, então a gente tem que esperar as narrativas se confirmarem, mas obrigatoriamente tem que ter um inquérito administrativo, um procedimento administrativo para apurar a responsabilidade dos agentes que estavam encarregados da custódia desse preso, e o Ministério Público Federal tem que abrir um inquérito para apurar também em que circunstâncias essa morte ocorreu dentro de um estabelecimento prisional da Polícia Federal do Brasil. Até imagine a cena, né? E o Juliano aqui chama atenção para essa possibilidade, o Juliano Souza aqui no nosso chat. Houve, no mínimo, um preparo. O cara tirou a camisa, começou a preparar a cena. Teria que haver, principalmente na chegada desse prisioneiro, a vigilância minuto a minuto. Eu acho que, de qualquer maneira, é uma falha da polícia nesse sentido. Não é? Se houve alguma coação para ele também, inclusive lá dentro do ambiente da polícia, ou de algum ex-companheiro de negócios junto com o Vorcaro, carece sim de uma investigação sofisticada, mas a Polícia Federal, o Estado deve isso à sociedade, até para acabar com essa dúvida, se é queima de arquivo ou se não é. E claro, pode acontecer em qualquer lugar. Não é? A gente tem o caso do Epstein, que foi no centro de correção lá de Nova York. Exatamente. Que, assim, teoricamente, teria melhores condições que o Brasil e tal, mas também aconteceu. Então, tem que ter uma investigação muito minuciosa. E, Chico, isso é tão sério que são protocolos internacionais que definem esses deveres de custódia, de monitoramento, de preservação da pessoa que tem a vida sob a custódia do Estado. Então, de fato, é um caso gravíssimo que precisa ser apurado, precisa ser investigado tanto internamente, no âmbito da Polícia Federal em processo administrativo, mas, sobretudo, em um inquérito pelo Ministério Público Federal. Eu até queria aproveitar a presença da doutora Damares aqui. Ontem a gente falava sobre essa pressão até para uma delação premiada, eventualmente, do próprio Daniel Vorcaro, né? Nos bastidores políticos, ontem, quando o Daniel Vorcaro é preso, mais uma vez se levanta essa questão. Tem pressão também em relação a uma CPMI do próprio Banco Master, mas eu queria te ouvir sobre a possibilidade, né, disso acontecer, doutora Damares, e se realmente teria uma abertura para aparecerem novas coisas, porque tem um volume de dados gigantesco. Sim. O inquérito parecia estar se encaminhando já até para uma conclusão. Quando parece que a gente está se encaminhando para o final, aparece esse volume absurdo de histórias e, enfim, claro, publicamente, né? Porque o inquérito, imagino que ainda tenha muito mais para aparecer para a gente. Mas queria te ouvir sobre essa possibilidade, essa pressão por uma delação. Essa questão é muito importante porque ela levanta dúvidas acerca da publicidade, né? Nós temos aqui no Brasil uma regra constitucional que é o princípio da publicidade, mas nas questões penais, até para preservar as investigações, evitar vazamento e destruição de provas, os inquéritos eles correm em sigilo. Só que isso coloca a sociedade em uma posição de fragilidade muito grande, porque nós temos apenas recortes da verdade. E como a Gabi bem destacou, o que nós estamos assistindo é uma escalada na gravidade do quadro dessa investigação que começou, né? Agora a nova prisão do Daniel Vorcaro, a morte do seu principal operador, né? E a possibilidade, principalmente diante, né, dessa perda central, de uma figura central na investigação, de delação premiada do Daniel Vorcaro. E
sempre me vem Lava Jato feelings, né? Porque existe até muita literatura sobre o que é a delação premiada, em que condições ela acontece, em qual o seu teor probatório efetivamente, se a simples delação poderia sustentar toda uma investigação ou um inquérito, mas é um fato que muda todo o jogo decisório e todo o inquérito e apuração dos fatos que envolvem os atores políticos no escândalo do Banco Master. Doutora, hoje eu vi muitos comentários, um debate se o eventual chefe de organização criminosa pode fazer pode fazer uma delação, uma vez que ele está no topo ali da pirâmide do crime. Existe isso na lei ou é só especulação? A meu ver, é mais boataria do debate do que qualquer coisa. Existe um debate, né? Mas quem está no topo de uma organização criminosa que está em contato com outras instituições pode delatar gente muito mais poderosa que ela. Sim, sim. Então, nós estamos falando de questões que imbricam vários poderes, ministros, tanto do executivo quanto do judiciário. Claro. Então, eu ficaria assim, eu me afastaria dessa normativa, dessa dogmática muito restrita, se o delator, se o chefe de um crime pode ou não delatar, porque ele seria o cabeça. Realmente, ele pode ser o cabeça na operação, na organização criminosa, mas não o mais importante ator que está envolvido ou atores políticos que estão envolvidos em todo esse escândalo. Então, ele poderia, sim, delatar outras pessoas. No caso, você teria, inclusive, o presidente do Banco Central da época do cometimento desses crimes. O presidente do Banco Central facilitou, no caso, Roberto Campos Neto, facilitou a permanência desse tipo de negócio, já que os negócios se arrastaram durante o governo Bolsonaro por anos e ninguém liquidou o Banco Master. Todo mundo deixou o Banco Master com aquele CDB a 200%, foguete. Então, o presidente do Banco Central, já vejo como uma dessas autoridades, né, só para citar alguém que estava diretamente envolvido com o negócio. Isso, até ontem a gente falou sobre 2 funcionários do alto escalão do Banco Central que foram alvos da investigação também. Não sei se a doutora Damares ia comentar algo sobre a história do Banco Central também, depois queria falar sobre as joias do Bolsonaro também, é uma manchete hoje que tomou a imprensa. Doutora Damares, vai lá. Porque o Chico destacou um traço estrutural muito importante, né? A banca nunca perde. Quanto tempo esses negócios foram rodando e ganhando dinheiro, e quem paga a conta é sempre assim, os ganhos são privatizados e os prejuízos são publicizados, né? Tanto que tudo veio à tona quando o BRB, que é um banco público, tenta comprar o Banco Master para tentar socializar aí os prejuízos dos banqueiros, né? Então é uma falha estrutural que não acontece só no Brasil, né? Acontece no mundo todo, mas nós precisamos ficar atentos para como essas pessoas, essas instituições financeiras fazem dinheiro hoje em dia, né? A financeirização e endividamento das famílias brasileiras. Fundamental essa sua fala, doutora Damares. E aí eu quero entrar nessa história, na decisão do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, pedindo ao STF o arquivamento da investigação sobre as joias árabes que foram recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e depois vendidas no exterior, né? Só para lembrar essa história, mas antes disso até explicar qual foi o argumento da PGR, né? Que existe uma ausência de uma lei clara sobre a propriedade desses bens, o que impede a caracterização do crime de peculato. E aí, no parecer, o Gonet diz que não existe uma lei formal, então, que defina se presentes recebidos pelo chefe de Estado pertencem à União ou, então, ao acervo privado dele. Essa é uma questão a ser colocada. Só para lembrar as pessoas, a gente está vendo as imagens aqui na tela, pessoal, de um caso que é de 2021, quando entra no Brasil esse conjunto de 6 itens, que você está vendo as imagens, relógio, caneta, anel, par de abotoaduras e rosário,
todos de uma marca suíça, nada foi declarado nem detectado pelas autoridades brasileiras. Só que, em paralelo a isso, um assessor do Bento Albuquerque, que na época era ministro de Minas e Energia, foi flagrado no Aeroporto Internacional de Guarulhos com outro kit de joias que acabou apreendido pela Receita Federal. E esse estojo que passou despercebido foi entregue ao Bolsonaro, que tentou vender as joias no exterior, né? Bens que chega a vender parte, né? Um relógio. Vende o relógio, né? Que foi avaliado pela Polícia Federal em quase 7 milhões de reais. Aí esse caso gerou um procedimento no Tribunal de Contas da União, uma apuração aduaneira, que é basicamente um processo da Receita para ver se a mercadoria cumpre ou não as regras do comércio exterior, e uma investigação penal onde o ex-presidente foi indiciado. Eu quero te ouvir sobre essa decisão da PGR, esse pedido de arquivamento da investigação, doutora Damares. São várias camadas, Gabi. Muitas. A primeira delas foi o ilícito de tentar não declarar as joias. E vejam vocês a Receita Federal, né, que está sendo até agora vitimizada aí, alguns funcionários que andaram vazando informações sigilosas, né? A Receita Federal realmente é muito rigorosa. Se tivessem declarado as joias e pago os impostos sobre elas como um presente, um bem pessoal, porque realmente esse fato é discutido na doutrina, não existe lei específica, presentes, chefes de Estado, primeiras damas ganham presentes de... isso não só é protocolo, mas é de fato discutível o que é do acervo da presidência ou o que é um presente pessoal, seja para a esposa do presidente, seja para o presidente. Nós tivemos um caso recente aí, o Trump ganhou um avião, né? Então, assim, imaginem vocês, né? É uma questão discutível, mas o mínimo que deveria ter sido feito é não tentar ocultar os presentes. Quando você recebe um presente no exercício da função da presidência, você precisa declarar, você entra no país, declara esses bens e aí você decide se é um presente pessoal, se é um colar dado para a esposa, né? Então, no ponto de vista legal, a decisão de encerrar o inquérito é baseada nessa zona cinzenta entre o que seria de fato um presente pessoal, e não há lei sobre limites de valores, o que dá, o que não dá, porque os chefes de Estado, né, é quase como uma diplomacia internacional, um protocolo internacional, e não existe uma lei clara sobre o que é ou não pessoal ou do cargo da presidência, mas existe sim o dever de declarar, de recolher os impostos, se for o caso, se é caso de imunidade, e aí daí essa tentativa de ocultação que teria surgido diante da não declaração de bens tão valiosos para a Receita Federal quando entraram no Brasil, quando voltaram para o Brasil. Doutora Damares, quero muito agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada num dia tão importante. Aliás, acho que eu estou me repetindo aqui, né? Porque eu tenho dito que sempre, todos os dias em Brasília, a gente está trazendo um caos diferente aqui, notícias do fim do mundo. Doutora Damares, muito obrigada, querida. Até a próxima. Eu que agradeço, Gabi. Obrigada, Chico. Eu costumo dizer que esse ano não teve recesso em Brasília. Não teve final de ano. A gente emendou uma coisa 2026, na outra. 2026 apocalíptico. É isso. Totalmente. Mesmo. É isso mesmo. Obrigada, Beijo, doutora Damares Medina, Obrigado, advogada, conversando com a gente aqui no N2. E já vamos, Chico, fazer uma mágica aqui nos nossos estúdios, Opa, né? eu trazer. tô vendo que tem alguma transformação. Hoje tem um convidado especial aqui, além de Rodrigo Viana, que diariamente está com a gente no N2, também Pedro Costa Júnior, cientista político. A gente vai se acomodar aqui na mesa, Agora, Rodrigo, Pedro, bem-vindos. Chegamos em grupo, eu ia falar em bando, mas time reforçado. Time reforçado. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo. Gente, vocês viram que aqui acontece tudo ao vivo, a gente se movimenta na mesa, arrasta a cadeira, tudo acontece ao mesmo tempo aqui, mas é para acomodar todo mundo. Tem espaço para todo mundo aqui na nossa mesa. Cabe sempre. Mais dois monstros sagrados. Né? Vamos embora. Vamos continuar falando do Daniel Vorcaro. Tem muitas mensagens hoje em que a gente está conversando sobre essas mensagens encontradas no celular do Vorcaro, gente, que foram obtidas pela Polícia Federal. Tem uma aqui que eu vou destacar agora, já que a gente estava falando sobre Jair Bolsonaro, mostrando que o Vorcaro chamou o Jair Bolsonaro de beócio
e idiota. Olha só, falar sobre o Beócio, né, na chegada do professor Pedro Costa, eu acho ótimo, né? Porque ele sempre aqui engrandece o nosso vocabulário. Eu já vou chegar aqui no Beócio, tá? Para quem não entendeu, eu vou explicar. Mas ele chamou o Bolsonaro de idiota, de Beócio, reclamando de uma postagem que o ex-presidente fez sobre suspeitas de fraude no Master. Conversa que aconteceu em julho de 2024 entre o Vorcaro e a namorada, a Marta Graeff. O Vorcaro diz que recebeu mais de 1.000 mensagens depois de o ex-presidente postar uma reportagem sobre gerentes da Caixa Asset, que tinham barrado um negócio arriscado de 500 milhões de reais com o Master e perdido o emprego. Vocês podem acompanhar aí na tela também. E nessa conversa o Vorcaro está criticando o Bolsonaro, sugerindo que o ex-presidente fez a postagem com o intuito de criticar o PT. E aí Beócio, gente, faz uma referência aos habitantes da antiga Beócia, né? A região que engloba Atenas, ao longo do Mar Egeu. Só que na cultura ateniense, os beócios, eles eram conhecidos como um povo rústico, desprovido de qualidades de pouco inteligência. Intelectuais, Entendi. Rodrigo. Entendi. Mais ou menos por aí. Tosco. Eu nunca na minha vida imaginei que ia concordar com o Vorcaro. Que situação, hein, Chico? Agora, sabe, Gabi, esse fato e essa frase, eu até falei um pouquinho sobre isso no ICL Urgente mais cedo, estão sendo muito usados pela direita nas redes sociais. Para quê? Para tentar desvincular o Bolsonaro do escândalo do Master. E esse escândalo é um escândalo bolsonarista, mas eles estão dizendo assim, tá vendo? O próprio Vorcaro não gostava do Bolsonaro. Não é que ele não gostava, ele conhece, né? Não se trata de gostar, não. Ele qualificou da maneira correta. Mas tá vendo? Ninguém dá 3 milhões para alguém que não goste. O Malafaia também vive falando mal do Bolsonaro, E é dos da turma. filhos, e tá ali com ele abraçado. Mas o fato é que esta manchete, desse jeito assim, Vorcaro chamou Bolsonaro de idiota. A gente traz aqui, faz essa interpretação, etc, etc. Mas nas redes do bolsonarismo está sendo usado como um alívio por ele, para empatar o jogo, assim. Porque o Vorcaro é ligado ao Ciro Nogueira, ao Nicolas Ferreira, doou dinheiro para a campanha do Bolsonaro e do Tarcísio, tudo isso a gente sabe. Mas nas redes do bolsonarismo, eles empatam o jogo assim, mas não é tão próximo assim, tanto que xingou, chamou de idiota. Então a gente tem que ficar atento a isso. O bolsonarismo é mestre de pegar situações e inverter. Eles usaram muito bem, aliás. Estão usando ainda. Eles usaram muito bem. Aí eles pegam a manchete da Folha, que diz o seguinte: reunião com Lula foi ótimo, diz Vorcaro. Junta as duas coisas. Junta as duas coisas. Isso. E claro que se a reunião tivesse sido tão boa, o Galípolo não tinha liquidado o banco dele, o Banco Master. Só que a hora que você pega as manchetes, né, professor? A reunião com o Lula foi ótima, diz Vorcaro. O Bolsonaro é um idiota, diz Vorcaro. Dá a impressão que o Vorcaro é a favor do Lula, ou o Lula é a favor do... Esse é o ponto, Rodrigo, na minha análise, né? Porque nós estamos diante de um esquema de corrupção reconhecidamente homérico, mas por trás disso, né, no fundo, o que nós temos? Nós temos um lavajatismo 2.0. Isso faz parte do lavajatismo 2.0. Porque qual que é a sensação do brasileiro ao ler os jornais, ao ligar a televisão? Na padaria, na conversa da padaria. Bandalheira. Bandalheira, corrupção generalizada, corrupção incontrolável, caos. Ora, aqui o caos é a semente fértil para o florescimento justamente da extrema-direita. Nós temos aqui o Panuzzi, nosso amigo, que todos os dias cita a arquitetura do caos, um clássico. Temos o nosso amigo e colega, o professor João Moreira, o João Castro Rocha, que tem cursos aqui no ICL, primorosos, sobre como o caos faz florescer a extrema-direita. Esse é o ambiente que está se formando no ano eleitoral. Sim. Numa eleição que, do ponto de vista da política externa, da geopolítica, é o ano eleitoral mais importante que nós vivemos nos últimos anos, Rodrigo. Sim, claro. Porque, veja, nós estamos vivendo aquilo que no dia 5 de dezembro do ano passado, na nova doutrina de segurança e defesa dos Estados Unidos, foi proclamado como o corolário Trump para a América Latina, em uma menção ao chamado doutrina Monroe para a América Latina, a doutrina Monroe que era América para os americanos. Sim. Isso no dia 5 de dezembro. Menos de um mês depois, no dia 3 de janeiro, Trump foi e invadiu a Venezuela. A única pessoa hoje que nós vemos isso, que conseguiu resistir às ofensivas de Trump aqui na América Latina,
se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Então, todo o lawfare, todo esse ambiente de lavajatismo 2.0, todo esse ambiente de caos que vai generalizando a sociedade, isso vem para enfraquecer o ano eleitoral, onde a economia está estabilizada relativamente bem, e para poder provocar essa tensão onde a extrema-direita floresce, justamente nisso que você está dizendo, Rodrigo. Então eu acho muito importante a gente ficar atento nisso. Eles estão fazendo 2 operações, daqui a pouco nós vamos falar da segunda, mas uma delas é tentar empatar o jogo ou até virar o jogo no caso do Master. O Master é um banco que só existiu porque o Campos Neto permitiu, no governo Bolsonaro. É um banco que teve todo o apoio do Ciro Nogueira. É um banco que bancou a campanha do Jair Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. Mas, no entanto, eles tentam transformar o escândalo num escândalo do Lula. E é sob o governo do Lula que o Banco Central liquida o Banco Master e que a Polícia Federal tem toda a liberdade para investigar o Master. Mas isso importa pouco nesse burburinho que fica nas redes sociais. É bom a gente ficar atento a isso. De um lado, eles estão tentando empatar ou virar esse jogo, e de outro, a história do Lulinha, que começou a pingar desde ontem, de uma maneira absurda, assim, né? Explorando na manchete. O Lulinha movimentou tanto dinheiro. Sabe-se lá se esse dinheiro é legal ou ilegal? Aparentemente não tem nada de ilegal, mas nas manchetes é o que vale, nas redes sociais, é isso que está pegando. O que vale é expor ali a palavra Lulinha. E um cifrão, é isso. Seja quanto for, porque as matérias não são espertas, no ponto de vista deles, em vantagem para a direita, que é sequer tocar nessa questão da legalidade. Uhum. Você coloca Lula, Lulinha e um cifrão. Então você induz a população a ler como se houvesse uma falcatrua. E você sequer explica se é ilegal ou não ilegal, não importa. Eu acho que isso só vai poder, esse jogo ser virado na campanha mesmo, porque daí o Lula vai ter paridade de armas, porque por enquanto não tem. Você não tem jeito de fazer campanha, você tem o Jornal Nacional, você tem a mídia tradicional e você tem as redes manejadas de uma maneira muito hábil pela direita, com auxílio luxuoso de alguns sites como esse, coordenado pelo senador condenado Luiz Estevão, o Metrópolis. Né? E o domínio das Big Techs. E o domínio das Big Techs. Tudo isso junto é um caldo complicado para o Lula nesse começo de pré-campanha, eu diria. Porque o ambiente é muito forte, esse ambiente que vai sendo gerado. E aí é fundamental não o que esses arquivos, né, enfim, do Banco Master têm revelado, mas é aquilo que não tem sido divulgado. Então, por exemplo, a gente não vê na mídia hereditária, como diz aqui o maior brasileiro de todos os tempos, o Chico, a gente não vê Roberto Campos Neto na capa. Não aparece. Isso não vai aparecer. Não. Vai aparecer o Lulinha. Isso vai aparecer. Vai aparecer esse xingamento ao Bolsonaro, que é aproveitado pela extrema-direita, para poder isentar o Bolsonaro de qualquer... Então, o que aparece? O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ele xinga Bolsonaro, despreza Bolsonaro e é recebido por Lula. Então, veja como o ambiente vai sendo criado. Sim. Agora, o que não aparece? Não aparece o Campos Neto, não aparece o Ibanez. O Ibanez é um quiabo. Nada gruda no Ibanez, nada pega no Ibanez. Cara, sem Campos Neto e Ibanez, o Ibanez está escapando desse caso. É verdade. O Ibanez, acho que o apelido bom para ele é esse. O quiabo da política brasileira. O quiabo. Ibanez Quiabo Rocha. Acho que é um bom apelido para ele. E são os dois tubarões. Então eles pegam lá 2 burocratas do Banco Central agora, extenuaram eles ontem em todas as redes de televisão e não tem uma nota do Campos Neto. Como se eles tivessem operado sozinhos. Exatamente. Nem vai ter. Exatamente. Como se o Ibanez não quisesse adquirir o Banco Master com o Banco do Distrito Federal, não fosse comprar um banco podre, reconhecidamente podre. E os governos estaduais envolvidos também, Cláudio Castro tem que explicar, sim. Governador do Rio tem que explicar. Então, o meu receio, Gabi e Chico, Rodrigo, é que fique nos peixes pequenos, fique preso a essas coisas, e os grandes tubarões, a mídia hereditária, ela vai protegendo, ela protege, ela não mostra esses grandes escândalos. E pior, vai gerando esse ambiente de que a corrupção é generalizada, é de todo mundo, e que ela é incontrolável. Logo, precisa de um maluco para poder salvar isso. Nós já vimos esse filme aqui. Sempre aparece um maluco. Eu queria contextualizar essa história do Lulinha também para quem está nos acompanhando, também para chamar o nosso convidado que está chegando aí. O filho do presidente Lula, né, o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, portanto, movimentou 19 milhões e 300 mil reais em 4 anos, de 2022 a 2025. Aqui no nosso chat, muito antes de vocês chegarem até, o Roberto CBL falou: oi, gente, vocês poderiam explicar depois a diferença entre movimentar
um montante, de ter dinheiro, como 19 milhões, e efetivamente ter esse dinheiro, então acho que já está criado um caldo aqui para essa provocação que levantou aqui o Roberto. Essas informações, elas são da quebra de sigilo, né, do filho do presidente, que foi autorizada pela CPMI do INSS, numa eleição, numa votação, na verdade, com acusação de fraude e tudo, que não foi para frente, porque o senador Davi Alcolumbre não entendeu dessa maneira, né? E que foram obtidas pelo portal Metrópolis. Então, cerca de metade do valor entrou na conta, a outra metade saiu ao longo dessa movimentação. A defesa do Lulinha se pronunciou, negou qualquer irregularidade e reclamou que não tem qualquer elemento que ligue essas movimentações às fraudes do INSS. E também, de acordo com os registros da CPMI, do INSS, o presidente Lula fez 3 transferências para o filho entre 2022 e 2023, num valor total de R$ 721 mil. Para a gente entender do que a gente está falando aqui, a defesa do Lulinha diz que essas transações foram um adiantamento de herança, devolução de gastos no período em que o pai, o presidente Lula, estava preso e também de um empréstimo. O Felipe Pena está chegando aqui para conversar com a gente a respeito desse assunto que a gente já até introduziu. Ele que é jornalista, professor da UF também. Felipe, é um prazer te receber mais uma vez. Bem-vindo. Prazer é meu. Boa tarde, Gabi, Chico, Pedro, Rodrigo. Boa tarde a todas e a todos. Quero ouvir o seu comentário também. Eu sei que o professor já estava nos bastidores enquanto a conversa estava acontecendo aqui na mesa redonda, sobre a maneira como se escolhe, né? As manchetes são construídas, enfim. Porque se você pegar esse dinheiro, né, para um empresário, digamos um empresário de médio a pequeno, dali perto de 500 mil por mês, de movimentação, não é lucro. É movimentação. É dinheiro que entrou e saiu. Então não é nada, assim, é muito pouco, né? É um empresário ali meio mediano. Ele, no caso, é empresário da área de games, uma área que dá muita grana, aliás. Se você pegar, espremer para cá, espremer para lá, o que deveria ser imoral é se alguém pegar que o governo Lula assinou um contrato sem licitação com o Lulinha. Aí pode estampar a manchete. Aí sim. Mas se movimentou 1 milhão, meio milhão, 500 mil para um empresário desse tamanho, Ô Chico, não diz nada. Isso me lembra muito as campanhas que eram feitas contra o Getúlio Vargas. Eu sempre falo aqui, cara, a campanha contra o Getúlio era igual. Lutero Vargas, o filho rico do pai dos pobres. É a mesma coisa. Mas era ilegal. O que o Lutero Vargas fez de errado? Não, ele ganhou muito dinheiro, porque ele era médico e nem ganhou tanto assim. Sim. Era médico, é suspeito. Então, é uma campanha para levantar uma suspeição e você fica olhando e fala, mas o que eles estão acusando do que, o Lulinha? De nada. Tem que achar uma licitação. Mas não tem, por enquanto. O contrato que ele é favorecido. Aí você começa a falar nisso. Se acharem, nós vamos dar aqui. E a manchete está autorizada. Mas se não achar, e com esse dinheiro, fica difícil, né? Mas o Felipe Pena, a gente falou aqui demais. Desculpa, Felipe, me intrometi aqui. Não, desculpa. Esqueci a ilustre visita. Eu prefiro ouvir vocês, é muito mais interessante do que falar. Mas eu quero concordar com a expressão caos, mas é um caos específico, viu, Pedro? O caos que a extrema-direita investe é um caos semiótico. E esse caos semiótico é aquele que produz a confusão entre a palavra movimentar e ter, que é uma das perguntas aí que foi feita no chat. É o caos sobre a palavra beócio, quando fala que o ex-presidente Bolsonaro é beócio e parece que absolve o ex-presidente Bolsonaro do esquema da Master. Então, nesse caos semiótico é que investe a extrema-direita. Mas eu estou convencido de que vai ter uma sobra aí para o Flávio Bolsonaro, sobra que ainda não foi muito explorada, mas será explorada por um ator que vocês mencionaram, que é o ator Ibanez. Eu estou convencido de que o celular do Vorcaro é para o Flávio aquilo que o celular do Cid foi para o Jair. No seguinte sentido, se o celular do Cid mostrou minuta do golpe, mostrou o esquema das joias, que inclusive teve participação do pai do tenente-coronel Mauro Cid, mostrou a adulteração da caderneta de vacinação, tudo em nome de uma certa dose de eu jamais serei pego, a impunidade sempre vai, né, a certeza da impunidade. O mesmo vai acontecer com o Flávio Bolsonaro, porque eu não consigo acreditar que o Flávio Bolsonaro não tivesse nenhuma relação com o Vorcaro, sendo que toda a República Bolsonaro, quando seu pai era presidente,
tinha relações com Vorcaro. Inclusive, o BRB, que é um dos grandes atores nesse processo, já que o Ibanez botou dinheiro do BRB lá, também financiou imóveis do Flávio Bolsonaro a custos, a juros muito baixos, além daquele dinheiro vivo que a gente sabe. Ciro Nogueira era chefe da Casa Civil do Bolsonaro. O Campos Neto, que é quem dá aval a isso tudo, e começa, a gente também está falando pouco, a imprensa vem falando pouco dele, tem ligação direta com o Flávio Bolsonaro. Então, meus caros, eu acho que esse celular ainda vai falar muito e a imprensa mainstream não vai poder se furtar a incluir o Flávio Bolsonaro nesse escândalo, que até agora parece que sai incólume. Não sai, meus caros. É candidato à presidência, é o adversário de Lula, não acredito que terá uma terceira via. Se tiver, vai ser alguma coisa muito insípida, vai ser como a Simone Tebet, vai ter 6, 7% dos votos. Essa eleição será entre Flávio e Lula. E o Flávio será atingido pelo escândalo Vorcaro. Porque ali temos toda a extrema-direita. Toda, vocês citaram todo mundo, né? Quem permitiu a fraude no Marte? Campos Neto. Quem recebeu doações do Vorcaro? Tarcísio e Jair Bolsonaro. Inclusive, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que 3 milhões foram direto na conta do Bolsonaro. Diretamente na conta do Bolsonaro. Vejam só, não passaram nem pelo PL. Né? Quem fraudou o BRB para tentar salvar o Marte? O Ibanez. Né? Quem fez lobby no Congresso, leis para o Master? Ciro Nogueira, está aí, grande amigo do Vorcaro. E no final, quem que botou grana também? Cláudio Castro, que botou 1 milhão aqui da Rio Previdência, que, aliás, o diretor foi indicado pelo Alcolumbre, daí essa irritação toda do Alcolumbre. Então tem um caldo de cultura aí, meus caros, que, no final das contas, eu acho que vai respingar no candidato da extrema-direita, já que nós estamos falando de vários atores da extrema-direita. E quando se menciona alguém da esquerda, é sempre por tabela. Vocês falaram aí do Lulinha, né? Quem mais? É sempre uma tentativa de envolver alguém que é muito artificial. Então, espere, eu estou convencido que o celular do Vorcaro será para o Flávio, que foi o celular do Cid, para seu pai Jair. Felipe, você citou o Ciro Nogueira, eu acho que vale a pena a gente mostrar as imagens para mostrar essa relação de amizade com o Vorcaro, né? Tem uma troca de mensagens entre vários, mas uma troca com a namorada, né, entre o Vorcaro e a namorada, em que ele se refere ao senador como um grande amigo de vida. Tá aí na tela também para quem quiser acompanhar junto comigo. A namorada dele, a Marta Graef, diz: a gente vai conversar. Quem é esse outro com você? Não conheço, né? Aí ele responde, o Vorcaro: Ciro Nogueira é um senador muito amigo meu, quero te apresentar. Um dos meus grandes amigos de vida. É também parte desse conjunto de mensagens, documentos que estão na análise ali da CPI do INSS. E o Ciro Nogueira, só para trazer o posicionamento dele sobre esse assunto, né, porque ele foi, claro, questionado, ele alegou que mantém diálogos com centenas de pessoas, mas que nunca manteve qualquer conduta inadequada. Depois a gente vai trazer mais outras questões aqui. Ele falou aquela cascata de que tem 11 mil Ciros no Brasil. É muito bom. A gente tem esse trecho específico, o Chico, bem Mas lembrado. Quantos Ciros? Dos 11 mil Ciros no Brasil, viu, Felipe? São senadores. Quantos desses São Ciros... na companhia do Vorcaro, né? E vão e frequentam quase toda semana a Faria Lima, fazem aquelas reuniões como uma que a gente mostrou aqui. Desses Ciros, eu conheço uns 4 Ciros. Nenhum frequenta Faria Lima, nenhum é amigo do Vorcaro, então parece que é ele mesmo. Hein? Amigo de longa data. Só para trazer esse trecho que você citou, Chico, específico, é muito bom realmente, ele estava respondendo a uma apuração do Estadão, em mensagens que o Vorcaro indica uma ordem de pagamento para um Ciro, e aí não tem o sobrenome, né? E aí o Ciro Nogueira disse que não recebeu nenhum dinheiro. Aí, abre aspas, então, tá aí na tela também. Associar o meu nome ao recebimento de qualquer tipo de pagamento por ter o primeiro nome citado em diálogo, sem oferecer outra informação, tais como sobrenome ou cargo, é um ato irresponsável, inconsequente e até leviano. Aí vem... Esse trecho é incrível. Segundo o IBGE, existem mais de 11 mil pessoas com o nome Ciro no Brasil, incluindo um Ciro entre os advogados que atuam na defesa
de Vorcaro, segundo informações da minha assessoria. Ele jogou para esse Coitado, xará, né? advogado. O xará lá dando bobeira e disse, vou Ô, jogar Chico. pra cima dele aqui. Por esse raciocínio, eu posso pedir para você pegar um violão e fazer um concerto agora. Chico, Exatamente. Dentro desse você me raciocínio. parece mais Chico Buarque do que Chico Sá nesse momento. Então, queridos, de novo, é o caos semiótico, é nisso que se investe, nessa confusão toda. A gente tem que prestar muita atenção nisso, né? De como que a extrema-direita manipula os fatos, né, para a auto-verdade. Porque, repare, a gente fala muito que estamos na época da pós-verdade. Eu não acredito nisso. Eu acho que nós estamos na época da auto-verdade. Então, eleitores de extrema-direita, eles querem informações que confirmem a sua própria verdade, mesmo que elas gerem uma dissonância cognitiva, mesmo que elas sejam absurdamente falsas e verossímeis. E esse tipo de declaração pode gerar uma verdade, aspas, conveniente, o que é uma mentira. Então, essa mentira que vira uma verdade conveniente é que acaba ancorando o raciocínio dos eleitores de extrema-direita. É, por exemplo, o raciocínio sobre o Beócio, é o raciocínio sobre movimentar e ter, que a gente falou aqui sobre a questão do Lulinha. Tudo isso vai alimentando as redes bolsonaristas e através das redes que eles se informam, daquela bolha do WhatsApp, da bolha de comunicação das suas redes sociais, e esse elemento vem do caos semiótico. É esse o caos que se referiu o Pedro anteriormente, que eu acho que é o principal de todos. E para isso, eu vou terminando por aqui, a gente precisa de um antídoto. E esse antídoto passa por uma resposta que tem dois conceitos básicos nas redes sociais: linguagem apropriada e velocidade. Não adianta responder com a linguagem que a gente tem aqui no programa, uma linguagem um pouco mais acadêmica ou um pouco mais rebuscada. Tem que se encontrar linguagem de memes, linguagens que falem realmente a este tipo de eleitor, e tem que ser rápido, tem que ter velocidade, porque se demorar um tempo, é aquele efeito do Pix. Fazem uma confusão danada semiótica e o Pix, que seria uma coisa que não tinha nada a ver com aumento de imposto, vira aumento de imposto. É disso que a gente está falando. Então, para responder nas redes sociais é preciso linguagem adequada e velocidade adequada. Sem isso, a gente não tem uma comunicação eficaz para combater essas mentiras que viram a auto-verdade nas redes bolsonaristas. E mesmo tendo essa linguagem adequada, é sempre muito difícil, né? Porque para você remar contra essa maré que já foi instaurada é realmente muito complicado. Mas é importante esse ponto que o professor levanta. Você queria comentar? Só para ilustrar essa questão semiótica que o Felipe traz, agora aqui na ilustração que nós trouxemos aqui do Metrópolis, né? Você vê a foto que eles trazem do filho do Lula, do filho do presidente Lula. É a foto dele na Disney, ali parece, né, com a orelha do Mickey, né, uma foto meio ridicularizando o filho do presidente Lula. Isso é a questão semiótica, então ridiculariza-se na questão semiótica. E quando traz as fotos do Vorcaro, enfim, é sempre de terno, empoderado, né, com o seu cabelo. Então, veja, é esse clima que foi criado lá atrás na Lava Jato. Esse clima está sendo criado novamente. Então são. Olha só os detalhes. Olha lá, Rodrigo. Semiótica pura. Isso aí é para ridicularizar. Isso é a questão semiótica. É isso que vai sendo fomentado, é isso que vai sendo gerado, que gera esse ambiente de ódio e que depois a coisa pode ficar incontrolável. Tem que ser vacinado isso. Eu me lembro no episódio, no período em que a Dilma foi derrubada, a famosa foto em que a Dilma estava num evento militar e um militar levantou a espada e o fotógrafo fez uma foto que ganhou prêmio, mas que foi usada a exaustão, que era como se a Dilma estivesse sendo espetada por aquela espada. Né? O fotógrafo fez a dele, né? Que ele fez uma foto boa. Mas aquilo foi usado de uma maneira que é assim, a Dilma tem que ser morta. Era quase isso, politicamente, capas, metaforicamente. Né? Que usavam a Dilma como sempre descontrolada. Né? Agressividade nas capas de revista. Então a gente vê uma... Prestem sempre atenção nessa composição das imagens, das manchetes, as palavras usadas. Tudo isso carrega simbologia, tudo isso carrega significados que estão dentro desse caos semiótico que a gente está mencionando. Vamos prestar muita atenção nisso e desmistificar. Diga, Rodrigo. Não, eu só ia completar que eu acho que nessa semana, por um momento, eu senti que a direita ficou nervosa, que foi no episódio do Nicolas, quando ele foi pego, fotografado na frente do avião da turma do Vorcaro. Porque ali não tem o que fazer. É isso, é semiótica. É uma foto do Nicolas do lado do avião que pertence ao Vorcaro. Ponto. Para completar de sandália havaiana. De sandália havaiana. O quadro semiótico completo. Completo. Aquilo, e aí? Quando eu postei aquilo Rodrigo? Nas minhas redes,
Olha, o que entrou de gente me xingando, assim, dos bolsonaristas. Por que você não fala do filho do Lula? Eles sentiram. Foi o momento em que eles sentiram. Porque é isso. Porque é resposta rápida. Tem uma lógica muito interessante nessa foto do Nicolas, Rodrigo, que é a seguinte: o Nicolas, ele posa, né? Ele faz uma pose de humilde, ele faz uma pose daquele cara que faz a caminhada para Brasília, né? Que é uma pessoa muito humilde, aí vai e utiliza o jatinho do Vorcaro. Então essa foto que a gente está vendo, ela desmitifica essas poses que o Nicolas faz perante o seu público. Essa pose de aquele cara que vai lá, vai a Minas, na enchente, para explorar a imagem. Ele se aproveita da tragédia dos mineiros para tentar alavancar a própria imagem. Aí vai lá na enchente, tira foto, né? Faz os seus vídeos, se mostra humilde, caminhando, e na verdade ele está frequentando as altas rodas sociais e usando os jatinhos dos Vorcaros da vida. É por isso que, semioticamente, essa foto incomoda tanto o Nicolas da extrema-direita, porque quebra aquela aura que o Bolsonaro lá atrás tentou montar. Lembram quando ele comia leite condensado em cima do pão, numa prancha de bodyboard improvisada no condomínio Vivendas da Barra, né, no Rio de Janeiro? Lembram disso? Isso era para passar a imagem de um sujeito popular, humilde, a mesma imagem que o Nicolas tenta passar, copiando Jair Bolsonaro. E essa foto do avião, Rodrigo, você tem toda a razão, essa foto, ela desmonta essa tentativa semiótica de parecer humilde. Mostra quem realmente é esse Nicolas. Esse cara que não faz política, né? O que ele faz é videozinho para a internet. O Nicolas, ele não é um deputado, ele é um youtuber no exercício do mandato. E esse youtuber consegue voto. Só para complementar, essa questão do Nicolas é muito importante, porque ele faz aquilo que o Olavo de Carvalho ensinou ele a fazer, que é: acuse os seus inimigos daquilo que você faz. Então ele se torna uma das vozes vocais contra o escândalo do Master, vai puxar passeata, fala que quer a CPMI, tudo isso vocalmente. Mas tem essa questão do jatinho, e o berço de tudo, nós não podemos esquecer isso. Isso eu não sei como é que não é denunciado dia sim, dia também. De onde vem o Vorcário e de onde vem o irmão dele, ambos presos agora? E onde vem o Zetel? Da Lagoinha. É o cunhado. O cunhado dele. Vem de programas na TV da Lagoinha, na Rede Super, relações umbilicais com o chamado pastor, eu me recuso a chamar de pastor, André Valadão, que tem fissões internas gravíssimas dentro da própria Lagoinha, com processos das suas duas irmãs, Ana Paula Valadão e Mariana Valadão, que são escândalos dentro desse cosmoverso evangélico, porque Ana Paula Valadão era o grande expoente, e ele quebra tudo isso, e daquela think tank, a Clava Forte, que sumiu do mapa logo depois. Ela fecha no dia da primeira prisão do Vorcaro, a fintech dessa igreja é fechada. Isso. Então, essa é uma conexão do caso Master absolutamente clara. E por isso que essa foto, além da questão de quebrar a ideia de que o Nicolas é simplão, e ele, portanto, é um cara que anda de avião, de jatinho emprestado por banqueiro, além disso, coloca o Nicolas sentado dentro do escândalo do Master. Ele não tem mais como fazer passeata sem que alguém pergunte: escuta, mas você tem os seus voos, não foi um que ele foi por acaso. Ele durante 9 dias viajou nas asas do banqueiro Vorcaro, que está preso por montar uma máfia. Então, o Nicolas é parceiro de mafiosos. Então, como é que ele tem moral para falar alguma coisa? Então, esse tipo de fotografia é que ajuda a desmontar. Porque senão, você vai perder 3 dias tentando explicar não sei o que do Lulinha, ou tentando explicar não sei o que para lá do Lula receber o Vorcaro. Rapaz, é isso. Não dá para deixá-los ir para a ofensiva de novo. Eles têm que ser colocados no lugar deles. Eles são aliados da bandidagem do caso Vorcaro. Perfeito. É isso. Exatamente, é isso mesmo. E tem muito material, né, Rodrigo? Tem essa foto, e a gente tem foto do Tarcísio com o boné do Maga, a gente tem aquela foto da bandeira americana nas passeatas na Avenida Paulista. Exatamente. Tem muito material semiótico que pode ser explorado na campanha. É que isso some no noticiário, mas aqui no ICL não pode sumir, não. Tem que lembrar. E o Zetel, a gente tem que falar mais dele. Ele era pastor, entre aspas, também, lá da Lagoinha. Exatamente. Maior doador da campanha. Maior doador da campanha do Bolsonaro está preso lá na penitenciária no interior de São Paulo. Simplesmente o maior doador da campanha do Jair Bolsonaro e do Tarcísio, gente. Então, isso sumiu das manchetes. Né? Tá assim, não, é o cunhado do Vorcaro. Ele não é o cunhado só do Vorcaro. Ele é ligado à Lagoinha e é o maior doador de campanha.
E, como o Chico disse, o dia que ele é preso, fecha a Clava Forte, a fintech do André Valadão e da Lagoinha, e é o dia que o Nicolas faz aquele famigerado vídeo sobre o Pix. No mesmo dia. Então, veja, toda a repercussão que deveria ter por caso do Zetel, do cunhado do Vorcaro, é desviado para o vídeo do Pix. Aquele de camisetinha preta, enfim, com fake news sobre o Pix. Então, quer dizer, será que há uma articulação em torno de tudo isso? Todos vindo do mesmo movimento, do mesmo lugar, das mesmas presenças, né? A gente tem que pensar nisso agora. É o diversionismo, né? É outra característica da extrema-direita, é o diversionismo. Sempre conseguir mudar a pauta, fazer o agendamento público a seu favor, principalmente quando está nas cordas. A gente tinha no governo Bolsonaro uma ministra do diversionismo que era Damares. Tinha algum problema, ela via Jesus na goiabeira. Tinha algum problema, menino de azul, menino de rosa. Lembrem disso. Então o diversionismo é uma estratégia muito bem engendrada nos círculos da extrema-direita. Sempre, sempre o diversionismo, o Pedro lembra muito bem. É isso, eu quero muito agradecer a presença do professor Felipe Pena aqui com a gente, que sempre que ele vem a gente engrandece, né, as conversas aqui no N2. Professor, sempre um prazer te receber, obrigada. Obrigado, vocês é que são muito generosos comigo. Fico esperando o Chico fazer um concerto no próximo programa. Pô, deixa comigo. Essa moça tá diferente, vou começar com essa. Boa. Aliás, a gente estava falando dos jatinhos, só para não deixar de trazer entre as muitas informações, né, que apontaram a amizade do Vorcaro com o Ciro Nogueira, também teve documento da investigação apontando que o Ciro e também o Antônio Rueda, presidente do União Brasil, voaram em helicóptero do Daniel Vorcaro, né? Tem documento que apareceu, registro de e-mail, que foi enviado, enfim, numa empresa de gestão de aeronaves em que o Vorcaro foi sócio. Então, também é esse nível de amizade que a gente está conversando aqui. Voaram no helicóptero do Vorcaro, os dois, Rueda e Ciro. Não só, né, Rodrigo? Também tem uma emenda que foi apresentada pelo Ciro Nogueira que, coincidentemente, favoreceria o Banco Master. Acabou não passando, entrou até como jabuti, quando a gente discutia outra questão, assim, que era a autonomia do Banco Central. Mas o Ciro Nogueira colocou ali um jabuti que, para agradar o Vorcaro. Iria agradar o amigo dele, né? Grande amigo da vida. Grande amigo da vida, claro. Segundo a descrição do próprio Daniel Vorcaro. Mas vamos lá. Eu queria lembrar a todos que estão nos acompanhando aqui, gente, que se você tiver, assim, alguma questão, a gente normalmente traz sempre análises com os nossos professores, comentaristas, que trazem perspectivas históricas, né? A gente lembra desses casos aqui também. Dá para você tirar dúvidas com o nosso Oráculo ICL, que foi lançado na semana passada. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, não entrou na nossa plataforma, você pode acessar icln2.com.br e vir fazer parte da nossa comunidade, que aí você vai ter acesso não só aos cursos do ICL, mas também poder pesquisar, né, o que você quer saber, e aí o Oráculo te dá direitinho o direcionamento de onde você pode procurar, sem contar que tem condições especiais para quem entrar agora. O Pedro citou o Castro Rocha, está lá o Castro Rocha explicando, dando lastro, né, às nossas dúvidas. Porque numa inteligência artificial normal, você vai lá, busca coisas pontuais, uma data, quando o Juscelino Kubitschek governou o Brasil, você resolve um bocado de coisa. Mas no oráculo do ICL, você resolve questões mais aprofundadas. A jornada de 6 por 1 é boa ou ruim para o trabalhador? Será que implantando ela o Brasil vai quebrar ou não quebrar? Que é um discurso muito da extrema-direita agora. Então, esse tipo de coisa que o Oráculo te entrega bonitinho. Aliás, professor Castro Rocha, que é especialista em extrema-direita, né? Acompanha no mundo. Sabe decifrar a danada. E aqui no Brasil, então, ele em loco, pesquisador em loco, até em manifestações ali da extrema-direita, para entender realmente como é que funciona. Eu achei demais, porque outro dia ele veio aqui e explicou a história do ócio, né? Porque alguém falou que o ócio não é bom para... Foi o cara do Partido Republicanos. Hoje, beócio. Hoje tiver a explicação do que é beócio. Então, do ócio ao beócio, né? É isso. Muito bom. N2 também é cultura. O professor também ia gostar, professor Castro Rocha de beócio. Vou guardar essa na manga amanhã para a presença dele aqui no N2. Ele deve vir aqui no N2. Então, entra lá em icln2.com.br para fazer parte da nossa comunidade. E vamos seguir. Voltamos a falar
vazamento, né, das informações, na verdade, que foram encontradas no celular do Vorcaro, mas tem algumas apurações que diversos jornalistas foram trazendo. Tem uma que é da jornalista Malu Gaspar, do Globo, apontando que o Vorcaro enviou mensagem no dia em que foi preso, logo de manhã, para o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, 7h19 da manhã do dia 17 de novembro, quando o dono do Banco Master escreveu para o ministro no WhatsApp: fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Isso foi antes da primeira prisão, lá em novembro. Da primeira prisão do Vorcaro. Não é a prisão de ontem. Isso. É bom deixar claro. E aí o Alexandre de Moraes respondeu na sequência, mas não é possível saber o que ele disse, porque o que se segue são 3 mensagens de visualização única. Sabe aquela que você manda um áudio, por exemplo, ou então uma foto, e aí ela se apaga. Você pode olhar só uma vez. Você está operando ali na faixa da sacanagem, você usa isso. Você ou sabe quando você quer fazer uma fofoca sigilosa. Fofoca sigilosa, assim. como se isso existisse. No meu caso, fofoca sigilosa, eu mando assim, entendeu? Mas eu não tenho todas essas questões aí para prestar para a República. Então quer dizer que o Alexandre de Moraes mandou 3 dessas Visualização única. Isso, que só pode ver uma vez, apaga assim que o destinatário vê. E aí essa troca de mensagens foi encontrada pela Polícia Federal no celular do Vorcaro. O ministro Alexandre de Moraes não recebeu essas mensagens referidas na matéria. Trata-se de ilação, essa é a nota, tá? Que vem por parte da defesa. Trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o STF. Foi o que ele disse por meio da assessoria de imprensa do STF. A defesa do Vorcaro preferiu não comentar. Tem outros registros também de diálogo entre o ministro e o Vorcaro. Tem no dia 1º de outubro de 2025, só que sem conteúdo, porque, de novo, o Vorcaro e o Alexandre de Moraes apagavam essas mensagens ou enviavam em visualização única. Então, foi mais ou menos assim que se deu essa dinâmica, mas tem também registro de telefonemas entre os dois. A Cristina Serra está chegando aqui para comentar com a gente esse e outros assuntos. Cris já está a postos aqui para conversar com a gente. Cris, boa noite. Oi, Gabi, todo mundo aí, boa noite. Que dia, hein? Que dia. Mais um, né? Todo dia a gente está falando isso aqui, Cris. Ô, Cris, mas essa do Alexandre de Moraes, eu já estou vendo gente aqui dizer que é da maior gravidade, o ministro trocar mensagem com o Vorcaro, apesar de a gente não saber o que o Alexandre de Moraes disse para o Vorcaro. Mas o Vorcaro dizer assim, ó, conseguiu ter notícia ou bloquear alguma novidade? Bloquear o quê? Né? Assim, isso é algo que vai ter que ser perguntado para o próprio Vorcaro. O que você escreveu para o Alexandre de Moraes? Imagine o constrangimento, a Polícia Federal pode, vai ter que fazer, né? E é uma investigação que já está no Supremo, se envolver ministros aí no campo dos investigados, já está autorizado, porque é uma investigação que está no Supremo. Mas você acha que tem essa gravidade toda, Cris? Porque eu estou vendo já alguns colegas aqui dizendo, olha, isso aqui coloca a investigação num patamar novo envolvendo o próprio Alexandre de Moraes. Claro, com certeza, não tenho a menor dúvida, né? Acho que a gente está diante de uma situação muito mais grave de tudo que se imaginava até então. Nós conversamos várias vezes aqui sobre isso, né, Rodrigo e todos. No começo, houve toda aquela discussão em torno das relações do Toffoli com o Vorcaro. Gente, independentemente de qualquer opinião pessoal, de qualquer avaliação mais subjetiva, os fatos são os fatos, eles se sobrepõem. Nós somos jornalistas, nós trabalhamos com fatos e sabemos que chega uma hora em que os fatos se impõem. Com o Toffoli aconteceu isso, tanto é que ele teve que se afastar da relatoria. Né? Tem um envolvimento ali que não está totalmente claro, mas há indícios suficientes, né, de uma relação, no mínimo, né, inadequada, para ser bem suave em relação a esse caso. Com relação agora ao Alexandre de Moraes, a coisa está caminhando no mesmo sentido. Começou com a revelação lá atrás do contrato entre o escritório da mulher e dos filhos dele com o Vorcaro, com o Banco Master.
né? Depois teve algumas informações atropeladas, mal apuradas, né? Matérias em off, de fato, muito complicadas. Nós conversamos aqui sobre isso, né? Mas a do contrato nunca foi desmentida. E está aí, é fato, né? E agora vem essas informações ou essas conversas, enfim, que aparecem no celular e que precisam de uma explicação. Com toda a cautela, gente, com todo cuidado, né? A gente não pode, nós somos, como eu disse, somos jornalistas, nós não somos tribunal de internet, né? Então, mas são informações graves que precisam de uma explicação de todos os lados envolvidos. Vorcaro vai precisar explicar isso em algum momento. O ministro Alexandre de Moraes pode se recusar, pode resistir a isso, mas não tem jeito, em algum momento ele vai ter que falar sobre isso, né? Já deveria ter falado, né? Já deveria, essa história desse contrato do escritório da mulher e dos filhos, isso já deveria ter sido explicado. Agora, ao que parece, né, tá explicado por que não se falou até então. Então, gente, com todo respeito, né, com todo o senso crítico em alerta, né, porque a gente sabe também que a polícia não é infalível, ela erra, né? Olha, fazendo todas as ponderações possíveis que sempre precisam ser feitas, o fato tem muita coisa mal explicada, tem indícios, sim, de promiscuidade. Então, com todo respeito e com todas as cautelas, né, a sociedade precisa de explicações, simples assim, sabe? Sem teorias, né, que eu vejo muito em alguns setores aí, do nosso campo, inclusive, de que é um ataque contra o STF, defensor da democracia, é um ataque da extrema-direita. Olha, quem tem que cuidar da sua reputação é o STF, para, evidentemente, não dar margem para esse tipo de situação. Então, né, separar as coisas com frieza, com calma, né, mas cobrar as responsabilidades que têm que ser cobradas. Importante destacar, né, que, por enquanto, é a coluna da jornalista Malu Gaspar a única que trouxe essa troca de mensagens e que, na resposta oficial do Alexandre de Moraes, ele diz literalmente: trata-se de ilação mentirosa. O ministro não recebeu essas mensagens referidas na matéria. Então, essa é a resposta oficial do ministro Alexandre de Moraes, por isso que ele vai dizer, não tem o que responder, porque não existiram essas mensagens. A Malu Gaspar está dizendo que recebeu da Polícia Federal essa informação. E cabe à Polícia Federal... Detalhe, não é só essa troca. Tem a outra conversa, tem essa troca, que ele está dizendo que é mentira, ok, né? Damos a ele o benefício da dúvida, com certeza, mas tem outras conversas. Tem o Vorcaro conversando com a namorada, a mulher, sei lá quem, dizendo que encontrou uma pessoa que se chama Alexandre de Moraes. Entendeu? Então, tem muita ponta solta. Né? Essa parte eu acho que... essas pontas precisam ser explicadas. Isso, Cris. Essa parte com a namorada fica mais em dúvida porque você pode, inclusive, estar contando vantagem. Eu sou o bambambam da República. Encontrei ontem o Lula, ontem encontrei o Xandão, depois encontrei o Toffoli. Eu mando e desmando. Essa parte eu acho menos grave. Mas essa parte aí que a Malu Gaspar traz, eu acho que tem que ter uma explicação. Tem que ter. Não é? Tanto do Alexandre de Moraes, como ele começou a explicar aí, e a Polícia Federal perguntar ao Vorcaro o que era esse bloqueio. Bloqueio de quem? Isso. Porque a frase, segundo a Malu, ele está perguntando assim, fiz uma correria aqui para tentar salvar, Vorcaro. Alguma novidade? Ele pergunta para o Alexandre de Moraes, como se fosse um amigo dele. Ele é o ministro da Suprema. Conseguiu ter notícia ou bloquear? Bloquear o quê? Né? É incrível isso. Era ele mesmo respondendo. Isso tudo é muito importante. É importante. Essa parte com a namorada eu acho, assim, menos relevante, porque homem é muito metido. Homem querendo se amostrar para a namorada é uma merda, né? Se amostrar é muito bom. Mas tem um detalhe, né? Tem vídeo. Tem vídeo. A conversa com a namorada é que Vorcaro, fez uma ligação de vídeo em que supostamente... Aparece o Moraes. O Moraes apareceria. Tá. Aí é diferente, sim, você tem razão. Entendeu? Então, assim, gente, é muita ponta solta e, de fato, isso precisa ser esclarecido.
para o bem do próprio tribunal, para o bem de cada um dos ministros e principalmente porque essa máfia tem que ser desmantelada. Nós não estamos falando apenas de crimes de colarinho branco, crimes, fraudes contra o sistema financeiro. Nós estamos falando de uma máfia violenta que pretendia atacar um jornalista, que fala de moer uma vagabunda que, até onde eu sei, eu entendi, é uma empregada, Monique. que tinha um sicário para cometer atos de intimidação e atos de violência. É disso que a gente está falando, de uma máfia no sentido clássico da palavra máfia, né? Que comete crimes que vêm associados, sim, com crimes violentos. É disso que a gente está falando. Não, o próprio Vorcaro diz que ele fala também para a namorada que esse negócio de banco é igual à máfia. Isso. Ele mesmo revela, Cris, isso que você está falando. Então era a máfia. Isso. Quem sou eu, né? E você tem um personagem. Você citou o sicário, você tem esse sicário numa situação de morte cerebral, que teria sido suicidado ou não. Se enforcou numa camiseta, essa é a informação. Então é filme de máfia total. Total. E essa aí... história é suspeitíssima, gente. Que suicídio é esse? Como é que alguém se enforca com uma camiseta? Não sei se o professor Pedro quer falar. Não, eu tô aqui com os maiores jornalistas do país, né? A Cris, que eu admiro tanto. Queria fazer uma ponderação do ponto de vista da ciência política, né? Como é que eu como cientista político, analiso esse contexto, né? Veja, a Malu Gaspar não é nenhuma questão de gênero, como pode se acusar, ou qualquer coisa, né? A biografia dela diz sobre ela, né? A quem ela serve, quais os interesses, por onde ela passou. Quer dizer, Chico, antes de a gente ter um, como você está dizendo aí, né, ter um crush, ter um match, antes de ser um amigo, de sentar na mesa com alguém, acho que tem que fazer duas perguntas. Primeiro, aonde você estava na Lava Jato? Uhum. Eu acho que é uma pergunta importante. E segundo, que é mais importante que a primeira, aonde você estava depois da Vaza Jato, que o nosso companheiro Demore aqui foi o líder nessa primorosa investigação. Porque muitos incautos caíram no primeiro momento da Lava Jato, o que é até justificável. A lavagem cerebral foi tão grande, a via única, a massa. Mas depois da Vaza Jato, a Lava Jato ficou indefensável. E muitos dos que foram os porta-vozes do lavajatismo, ou alguns deles, fizeram uma autocrítica. Colegas, fizeram uma meia-culpa. Eu não vi, posso estar errado, mas eu não vi a Malu Gaspar fazer isso. Eu acho que isso é um ponto que nós temos que considerar. Assim como outros colegas dela, que estão na linha de frente, não o fizeram e estão endossando o mesmo ponto agora. E ela está numa cruzada, isso é claro como o sol do meio-dia, ela está numa cruzada contra o Supremo Tribunal Federal e mais particularmente contra o Alexandre de Moraes. Isso está acontecendo agora. Isso não isenta Alexandre de Moraes, nem os seus companheiros do Supremo, de dar explicações, como traz a Cristina muito bem aqui. Agora, esse é um ponto que está acontecendo e que, se nós voltarmos recentemente, quem garantiu a democracia no Brasil, eu pergunto, diante das ofensivas da extrema-direita nos últimos anos? Quem foi o guardião da democracia? Não foi o Supremo Tribunal Federal? Que valentemente garantiu? E, principalmente, a figura do Alexandre de Moraes? Acho que são questões que a gente tem que pensar. Porque se o último baluarte da democracia, democrático brasileiro, ele rui moralmente, e ele tem que dar explicações, eu concordo inteiramente com o que a Cris trouxe aqui, que é importantíssimo, mas se ele rui moralmente, me parece que tem algo maior por aí, que mais uma vez é a semeadura do caos e um campo fértil. Mas você acha que tem uma operação, porque olha, me parece que as fontes da Malu Gaspar nos últimos... Você tem razão, o histórico dela é esse que você trouxe, mas tem os fatos, né? Agora, você tem uma impressão que pode estar havendo uma operação, porque a fonte da Malu Gaspar parece ser a própria Polícia Federal, ou pedaços da Polícia Federal, sob governo Lula. Você fala do André Esteves também, né? Você fala do André Esteves. Ou André Esteves. Essa é a fonte dela, mas daí o André Esteves teria acesso à investigação da Polícia Federal Ele nesse é muito poderoso, nível. Né? Eu não Mas sei. aí caberia do próprio Xandão respostas, digamos, no mínimo mais enérgicas. Claro. Vamos falar do contrato da minha mulher. Assim, se não deve nada, teria que chamar para o jogo nesse nível. Olha, tá aqui.
Ela tem o maior escritório de São Paulo, fosse o que, desculpa que fosse, mas tem o maior escritório de São Paulo, portanto ela tem contratos que são semelhantes a eles, são maiores, mas alguma explicação. Ele não vem para o jogo a público de uma maneira que eu acho que deveria, até para colocar mais em evidência a bela biografia dele em defesa da democracia. Sabe, ficou faltando. Nem ele vem, nem o Toffoli vem, nem o Gilmar Mendes vem. Diga, Cris, diga. Não, é um comentário, porque esse é um debate importante para a gente. Esse, de fato, é um debate fundamental. Mas vamos por partes aqui, porque eu não quero me perder. Concordando aqui com o Chico, o Alexandre de Moraes pode falar várias coisas, pode dar várias explicações. A única coisa que eu acho que ele não pode fazer, ou não deveria, eu, se fosse conselheira dele, assessora, amiga, sei lá o quê, eu diria, a única coisa que não pode ser é o silêncio. É a única opção que ele não tem. O silêncio joga contra ele. Esse é um ponto. Segundo ponto, de fato, perfil da Malu, todo mundo sabe e tal, não fizeram meia-culpa e tudo mais. Agora, vamos colocar ali na balança, né? Prós e contras. Ela trouxe a informação do contrato. Ela apanhou pra caramba por causa disso. E o contrato foi confirmado. As pessoas diziam, cadê o contrato? Cadê o contrato? O contrato está aí. O contrato existe, né? Esse é o ponto. E a outra coisa o Alexandre de Moraes, claro, ele, de uma certa forma, ele é o relator, né, do processo do golpe. Então, ele acaba personificando a defesa da democracia, né? Mas a instituição está acima dele, a instituição é mais importante do que ele. Então, ele precisa sim falar, né? Até porque a explicação dele, né, dando a ele todo o benefício da dúvida, todo, como eu falei em relação ao Toffoli, a quem eu dava também todo o benefício da dúvida. A explicação dele, né, pode fortalecer a imagem do Supremo. Se for uma explicação, né, aceitável, coerente, verdadeira, né? E só para terminar, quero enfatizar, mesmo compreendendo todo esse cenário, né, inclusive o papel degradante da Lava Jato no jornalismo, eu escrevi muito sobre isso um tempo atrás, né? Por isso mesmo, eu sempre ressalto, vamos com cautela, vamos com calma na análise, porque a gente sabe que a polícia falha, a polícia erra. E os jornalistas que vão atrás apenas das versões policiais erram também. A história do nosso jornalismo aqui no Brasil está cheia disso, né? E um ponto a considerar também, a Polícia Federal age politicamente. O cargo de diretor-superintendente, diretor-geral da Polícia Federal, é um dos cargos mais cobiçados da República, mais do que ministérios. Estou falando isso em termos gerais, não estou falando do Andrei Rodrigues, né? E a Polícia Federal está cheia, sim, de bolsões, digamos assim, de atuação política dos seus agentes. Nem todos são apenas aquele agente da Polícia Federal estritamente profissional, que age tudo ali de acordo com a lei. Há, sim, agentes federais, né, que agem politicamente. Essa é uma razão a mais para nós termos todo cuidado ao analisar, né, informações que vazam, não se sabe de onde, mas que vazam, sim, muitas vezes pela Polícia Federal com objetivos políticos. Esse é o cenário que nós trabalhamos como jornalistas. É um cenário pantanoso, isso é areia movediça. Daí, né, a exigência, né, de cautela, tanto por quem está cobrindo, apurando e publicando, né, quanto para nós que analisamos esse cenário. Fundamental, Cris. A gente tem pouquíssimo tempo aqui, mas não queria deixar de trazer essa notícia, que é esse caso do estupro coletivo do Rio de Janeiro, né? Tem um pedido de internação do adolescente suspeito de ter tramado e participado desse estupro coletivo de uma menina de 17 anos. Tem um embate entre a Justiça do Rio e a Polícia Civil nesse momento que está acontecendo, porque ele é o único menor de idade nessa história que ainda não foi apreendido. Os outros 4 jovens que participaram do estupro estão presos, são maiores de idade, inclusive. O Tribunal de Justiça disse
que houve sucessivos erros da Polícia Civil que precisam ser corrigidos para evitar lá na ponta, eventualmente, nulidade desse processo. E a Polícia Civil está sustentando que a investigação foi realizada, o que eles disseram, né? Rigor técnico, celeridade e absoluto compromisso. E aí, para tentar minimizar essa situação também do cliente, desse menor de idade, o advogado dele, que representa o Vitor Hugo Oliveira Simonin, aliás, esse é um dos agressores, né? Não é o menor de idade. O menor de idade a gente não sabe o nome dele. Ele chegou a dizer que a vítima poderia ter consentido ao estupro. É impressionante essa fala, a gente vai ouvir rapidinho e já volta a conversar. A respeito do suposto estupro. Nós temos que ver também o lado do consentimento. Ah, tá. Então, A culpa é da vítima. Pode ter havido também o consentimento. Você tinha que olhar para os dois lados. Não, o consentimento não é uma costela fraturada? Ela nega. Então, como eu falei para os senhores aqui, eu me ponho nos dois lados, eu sou pai de um casal. Me ponho nos dois lados. Ela nega. O meu cliente também nega. Sim, mas a vítima fez um exame de corpo de delito com diversos materiais. Lesões nas nádegas, na costela. Não, lá o que diz se houve consentimento ou não. Quem disse se há consentimento ou não é a própria vítima. Mas e os ferimentos? Mas a gente está perguntando sobre o exame de corpo de delito, onde ela tinha diversos ferimentos. Tudo bem. Então ela concordou de ser agredida? Não, no voto ela concordou de ser agredida. Agora a gente não sabe qual a procedência das agressões. Se foi antes, se foi depois, se já... Muito rapidamente, Cris, mas tem várias repórteres mulheres ali questionando. Eu acho que eu me senti muito representada por elas. Olha, eu sei que tem toda uma celeuma sobre procedimentos, polícia, tribunal, Ministério Público, enfim, não sou advogada, não vou entrar nesses detalhes. Polícia, novamente, a gente sempre tem que acompanhar o trabalho da polícia com senso crítico. Agora, o que importa neste caso? Esta menina de 17 anos foi vítima de um ato de barbárie. Basta ler o laudo sobre o estado físico dela após esse estupro coletivo. Ela foi atraída para uma cilada, para uma armadilha, por um ex-namorado, uma pessoa que ela conhecia. Talvez ainda tivessem alguma relação, alguma coisa para acertar, enfim, não era difícil para ele atraí-la para um lugar, seja lá com que argumento ele tenha usado. O fato é que quando ela chegou, estava com ele, chegaram os outros criminosos, né, que a agrediram barbaramente. Ela ficou com ferimentos horríveis. Gente, não temos mais tempo para discutir, só espero uma coisa, que sejam todos condenados rigorosamente. Um deles, inclusive, é filho de um secretário do governo do senhor Cláudio Castro. São garotos brancos, de classe média, e até, só para encerrar, toda essa celeuma agora em torno dos procedimentos da polícia, né, talvez seja uma forma de advogados também muito habilidosos de apontarem alguma nulidade. Esse é um recurso que muitas vezes é usado para anular investigações quando envolve, né, criminosos brancos, ricos ou de classe média, né? Então, muita atenção a essas questões procedimentais. O que importa é que ela foi vítima de um ato de barbárie e que os criminosos têm que ser punidos rigorosamente. Exatamente. Eu assino embaixo de todas as falas de Cristina Serra. Cris, obrigada pela sua participação hoje aqui no N2. Um abraço e até uma próxima. Obrigado, Cris. Também assino embaixo. Assinado. Coletivamente. Tchau, tchau. Vamos nessa, a gente já tem que encerrar o programa, né? Aqui o N2 foi realmente o comentário que fecha o N2 dessa quinta-feira. Pessoal, Pedro, obrigada pela sua presença, que é sempre um prazer ter você junto com a gente. Volte mais vezes. Valeu, grande Pedro. E vamos nessa. E muito boa a sua ponderação, porque trouxe uma visão aqui. Sim, teve. Muito boa. Não, perfeito, excelente. perfeito. Eu acho que essa é Excelente. Sim. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Valeu. As IAs genéricas aprenderam com a internet, e a internet está cheia de mentiras. Elas alucinam, inventam e propagam o caos. O oráculo ICL é diferente. Ele não busca no lixo da desinformação. Ele foi treinado no pensamento crítico dos maiores intelectuais do Brasil. É a primeira IA com compromisso real com a verdade histórica.
Não seja um passageiro dos algoritmos. Assuma o controle. Use a inteligência artificial para entender o mundo, não para ser enganado por ele. A revolução educacional é agora. Assine o ICL e acesse a verdade.